Olá, Linhares, olá, Espírito Santo, chegando com o programa Ronda da Cidade. É sempre bom estar aqui, eu gosto demais de estar apresentando esse programa de muitas informações. Então, não é um jornal, mas é um programa de jornalismo que te deixa muito bem antenado, e isso é muito importante. Como você já sabe, em todas as quartas-feiras, a nossa primeira edição acontece às 13 horas e 45 minutos. Aí depois nós temos a edição das 19h30 e às 6h30 da manhã. Em todos esses horários, fiquem conosco. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Nós já temos aí o resultado do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, no caso do júri popular dos supostos matadores, pelo menos o entendimento até ontem era esse, supostos matadores do André Barcelos, né? Que foi assassinado em Conceição da Barra, é isso? Então vamos lá, coloca a imagem para mim. Um sindicalista que foi assassinado em Conceição da Barra em 2010. O júri popular aconteceu aí, ó, no fórum. Foram mais de 48 horas de embates entre defesa e acusação, mas eu quero dizer para vocês que acabou, terminou o júri. Local de uma reconstituição que eu já mostrei. Quem teria matado o sindicalista lá de Conceição da Barra no ano de 2010. Esse aí que aparece nas nossas imagens. A polícia até então tinha investigado, desembargadores já tinham determinado, inclusive, que era um crime de mando e apontaram até para uma pena, e esse, Jorge Donati, era apontado como mandante, mas havia um grupo de 5 pessoas e esse grupo sentou-se no banco dos réus. Pode voltar aqui para mim, produção. Nessa câmera aqui. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre as penas. Quais foram as penas que cada um recebeu? Eu já posso adiantar que todos foram condenados. Os 5 que aparecem na cena do crime ou foram flagrados pela Polícia Civil como envolvidos foram condenados. Há quantos anos? Esse é o detalhe que eu vou trazer logo na primeira abordagem do nosso programa. É assim que nós começamos, então fiquem conosco. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então tá, eu disse André, mas é Edson. Edson Barcelos, o nome do sindicalista que acabou sendo morto em Conceição da Barra, e eu vou trazer esses detalhes agora. Produção, nós temos aí a sentença, eu não vou mostrar aqui a sentença, cópia da sentença que já foi proferida e se tornou peça pública no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Mas nós vamos lembrar o caso mediante imagens tanto do fórum como dos envolvidos numa reconstituição que foi feita lá em Conceição da Barra. Mas eu quero trazer qual foi o raciocínio que prevaleceu nessa audiência, aliás, nesse julgamento. Qual foi o raciocínio que prevaleceu? O Ministério Público apresentou a denúncia que na sua íntegra foi aceita. Olha o que disse o Ministério Público. Primeiro, quem é que foi que sentou-se no banco dos réus? Sentaram-se no banco dos réus Oséias de Oliveira Costa, vulgo Careca, Diego Ribeiro Nascimento, Rodolfo Nascimento do Amaral Ferreira, Janes Antônio de Almeida e Rondinelli Ribeiro Nascimento do Amaral. Esses foram apontados como executores e houve uma trama para matar Edson Barcelos, de acordo com o que prevaleceu ontem no entendimento do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Ouça o que prevaleceu. De acordo com o inquérito policial em anexo, terceira pessoa ainda não identificada ofereceu pagamento em dinheiro para que o denunciado Oséias de Oliveira da Costa assassinasse a vítima Edson José dos Santos Barcelos na cidade de Conceição da Barra. Ponto 2. Então, os dias 2 e 4 de julho de 2010, nesses dias, foi constatado, segundo o denunciado, Diego Ribeiro do Nascimento, oferecendo dinheiro para que este executasse o crime, passando-lhe dados da vítima, como local de residência, o carro que possuía, enfim.
Por sua vez, Diego ligou para o terceiro denunciado. Quem era? Rodolfo Nascimento do Amaral Ferreira, o primo dele, que morava em Conceição da Barra, e lhe ofereceu dinheiro também para que junto com ele cometesse o crime. Além disso, comunicou a empreitada a um quinto denunciado, Janes Antônio de Almeida, e também Rondinelli Ribeiro do Amaral Ferreira, este irmão de Rodolfo, que, sabedores dos fatos que seriam realizados e com a promessa de receber também dinheiro, cederam a Diego um revólver calibre 22 e um revólver calibre 38, respectivamente, para consumar o delito. No domingo, dia 4 de 2010, Oséias ligou para Diego, que estava na rodoviária de Aracruz, para que este tomasse um ônibus em direção à Conceição da Barra, onde foi recepcionado por Rodolfo. No dia 5 de julho de 2010, a vítima tirava o carro da garagem de sua casa, que fica no centro de Conceição da Barra, para levar a esposa ao trabalho, quando foi abordada por Diego e Rodolfo, cada um com armas. Obrigaram a vítima a entrar no carro em que estavam. Enquanto Diego tomou a direção do carro, Rodolfo sentou-se no banco traseiro, mantendo vigilância da vítima e fazia ameaças. Dirigiram-se então para uma plantação de eucalipto que fica em Conceição da Barra e retiraram a vítima do carro, amarraram os braços, pernas, vendaram os olhos, boca com fita adesiva e já traziam consigo exatamente a arma. Momento em que Diego, em concordância com Rodolfo, aliás, com a intenção de ceifar a vida, desferiu um tiro certeiro na vítima, causando-lhe lesão que provocou a morte. Após o fato, Diego e Rodolfo fugiram para a cidade de Aracruz, onde levaram o carro da vítima para Oséias e depois ligou para Diego e Janes, que deveriam conduzir esse veículo a um outro local e atearam fogo, permanecendo, contudo, a roda e o macaco do carro. Para finalizar, Janes ainda admitiu ter tentado esconder a arma que havia cedido para executar a vítima. Essa arma foi entregue para uma cunhada que acabou sendo citada também nos autos. Esse foi o entendimento que prevaleceu no julgamento feito no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. E eu tenho aqui as penas que cada um teve. Oséias de Oliveira Costa, condenado a 16 anos e 6 meses. Diego Ribeiro Nascimento, condenado a 18 anos e 5 meses, homicídio qualificado e dano qualificado. Rodolfo do Nascimento Amaral, 15 anos e 8 meses. Janes Antônio de Almeida, 17 anos e 8 meses. E Rondinelli Ribeiro do Amaral, 12 anos de reclusão. A sentença foi proferida pelo juiz André Dadalto, aqui da cidade de Linhares. Portanto, o caso está fechado. Desde 2010, havia uma celeuma diante da culpa ou não dessas pessoas que acabaram finalmente se sentando no banco dos réus. E aí a condenação acabou sendo proferida. É regime fechado, execução imediata, e eles já saíram do fórum para um presídio do Estado do Espírito Santo. Desde 2010, a pergunta era quem teria mandado e quem seriam os autores. O Ronda, então, traz o fechamento do caso, que foi destaque no estado inteiro e no Brasil. Produção, eu faço um intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos dar um giro de notícias pela cidade. Olha, a população de Linhares precisa ficar atenta. Foi divulgado o cronograma de recolhimento de lixo aqui da nossa região. Todo mundo sabe que o recolhimento é muito importante e que todos precisam seguir o cronograma. Daqui a pouco, no Giro de Notícias, nós vamos trazer essas e outras informações. Eu volto já. Pois é, nós recebemos notícias aqui de todo o estado do Espírito Santo. É sempre bom dizer obrigado pelo carinho de todos. Em Aracruz, olha, eu estou impressionado com a audiência do programa Ronda em Aracruz. Aracruz, muito obrigado por nos adotar para a sua grande audiência, para ficar bem informados. A gente sempre vai trazer notícias daí desta região. Pode interagir conosco através do nosso número de WhatsApp, tá bom? E a Grande Vitória também.
Moradores da Serra, obrigado pelo carinho de vocês. Só que às vezes as abordagens que nós vamos trazer aqui, não é isso, produção? Não são boas de se mostrar, não, mas importantes da gente dizer que a coisa está assim e que há de se tomar uma providência. É necessário tomar providência. Eu tenho um vídeo aqui revelando um assalto registrado na noite de ontem. Eu fico impressionado com a audácia dos ladrões, dos assaltantes. Eles chegam e não querem nem saber de nada, não. Metem arma mesmo e vai lá e assaltam e vão embora, numa facilidade gigantesca. Coloca no ar aí. Olha só, o vídeo que eu estou mostrando é do município da Serra, noite de ontem, por volta das 19 horas. Duas mulheres conversando, normalmente, tranquilamente, aparentemente no portão de casa, quando de repente, olha só o que acontece. Os caras chegam de moto, não querem saber de nada, da integridade. Ainda bem que não fizeram nada para a integridade ou contra a integridade dessas pessoas. E tem uma criança na cena do crime também, né? Quase que viu tudo a criança, né? A criança viu, a criança está no portão, ó. Meu Deus do céu, aí o bandido vai pegando tudo que ele vê pela frente. Isso aconteceu na Serra na noite de ontem. Registro importante. A polícia tem essas imagens? Tem. Mas aí você pergunta assim, será que a polícia ela já sabe quem são esses caras? Ainda não, não sabe. Tomara que encontre, porque o cidadão de bem já não aguenta mais viver isso aí, né? Mas não é só na Serra, não. Em todo o estado do Espírito Santo existem problemas com relação a assaltos e é um dos grandes problemas das cidades do estado. Deixa eu fazer um giro de notícias agora, eu vou chamar nessa câmera aqui, ó. Giro de notícias, atenção comunidade linharense. Foi divulgado um cronograma para recolhimento de lixo aqui na nossa região. O recado é o seguinte, você não vai acumular lixo aí na calçada de sua casa. Esse lixo não vai ser recolhido, hein? Entre outras informações, um jovem foi assassinado em São Mateus. Eu tenho os detalhes, foi assassinado com 33 tiros. É isso, produção? Vamos trazer os detalhes. Põe no ar. Vamos agora a um giro de notícias. A Delegacia da Polícia Civil de Linhares vai receber um novo veículo para empregar nos trabalhos desenvolvidos na região. É que o governo do estado fez a apresentação de 50 novas viaturas caracterizadas para a Polícia Civil, que estarão à disposição em diversas delegacias do estado. Foram investidos 7 milhões nos novos veículos modelos Hilux 4x4 a diesel. O evento contou ainda com a participação do secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, do secretário de Estado de Planejamento, Álvaro Duboc, além de outras autoridades como deputados, delegados e representantes da Polícia Militar. Está assinada a portaria que inclui mais setores na liberação de trabalho aos domingos e feriados. Dentre as principais mudanças no texto, a inclusão do comércio e de atividades ligadas ao turismo se destacam. Para Júlia Maria Américo Chuamba, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Linhares, o texto dá mais autonomia ao comerciante para abrir e fechar o seu estabelecimento de acordo com suas necessidades. Antes desta regulamentação, muitos empresários de Linhares dependiam de convenções coletivas e legislações municipais para ter essa prática. Agora, cada comerciante poderá abrir nos dias que tem maior movimento de clientes e fechar em outros com movimentos mais fracos. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares divulgou o cronograma para recolhimento de entulhos que vai ser executado durante julho a dezembro de 2019. A orientação é para que os moradores depositem resíduos somente no dia anterior ao primeiro dia do recolhimento programado para o bairro, para evitar que haja acúmulo de entulho por vários dias pelas ruas de Linhares. A ação evita ainda o acúmulo de água que pode contribuir para criadouros de insetos, como é o caso do Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya, e provoquem entupimento em bueiros e das galerias de águas pluviais. A Secretaria ainda orienta que os resíduos não podem ser descartados em cima de calçadas ou lotes baldios. Caso contrário, o poder público estará impossibilitado de recolher.
Só serão coletados os pequenos volumes. Os resíduos provenientes de construção de edificação devem ser destinados adequadamente pelo executor da obra, conforme está disposto no artigo 33 da Lei Complementar 2613 de 2016. O motorista que dirigia embriagado e provocou a morte da própria mãe, Zélia Pereira de Almeida, de 78 anos, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. O advogado do motorista, Júnior Mendonça, confirmou a manifestação por liberdade. Ele também destacou que o motorista foi dispensado de pagar fiança de 20 salários mínimos que havia sido estipulada pela Justiça, porque comprovou que o motorista é insuficiente de recursos para o pagamento da mesma. Com a decisão, o motorista vai responder por embriaguez ao volante e homicídio culposo em liberdade. O acidente aconteceu na última quinta-feira, na estrada que liga o balneário de Regência à BR-101. De acordo com Júnior Mendonça, a liberdade provisória sem pagamento de fiança foi concedida porque o motorista é réu primário, possui residência fixa e bons antecedentes, bem como a declaração de pobreza apresentada, que comprova que o acusado não possui condições financeiras. O motorista já deixou o presídio de Linhares na tarde desta terça-feira. Um morador da cidade de Sooretama foi assassinado na localidade de Nova Aimorés, em São Mateus. Maciel Pereira Rodrigues foi morto com pelo menos 33 tiros. No local do crime foram recolhidas cápsulas de uma arma calibre 38. Populares viram quando 2 homens se aproximaram da vítima e atiraram. O caso será investigado pela Polícia Civil de São Mateus. Esse foi um giro de notícias passando por Linhares e também município de Sooretama. Eu lamento muito que um jovem tenha saído de Sooretama, ido até São Mateus. Há muitos casos, há muitas informações nesse caso da morte desse rapaz que nós trouxemos agora há pouco, mas a polícia ainda está investigando. Então a gente não vai se adiantar em nada. Mas o fato da morte é lamentável. Existem parentes em Sooretama que também a gente precisa dizer aqui que lamenta muito que mais um cidadão soretamense seja assassinado dessa forma. Bem, olha, daqui a pouco de volta tem outras informações. Eu vou continuar dando um giro pelo estado. Notícias importantes passam pelo programa Ronda da Cidade. Fique ligado, sai daí não. Eu volto já. Lembra do caso Brenda? Uma jovem que foi morta, ela ficou desaparecida por alguns dias, depois encontraram o corpo dela em Cova Rasa. As investigações seguem, existem suspeitos que foram presos, mas as investigações continuam. O que eu quero saber lá, produção, e eu acho que nós vamos abordar agora, junto com a nossa reportagem, é como está esse caso. Nós precisamos atualizá-lo. Vamos trazer essas informações então. Põe no ar. As investigações continuam e, segundo a Polícia Civil, reforçando a hipótese de crime passional para explicar a morte da jovem. O delegado responsável pelo caso já descartou o envolvimento de Brenda com o tráfico de drogas. A menor desapareceu no dia 18 de maio. 2 dias depois, o corpo foi encontrado numa propriedade particular a alguns metros da casa onde ela morava. Brenda estava muito machucada e morreu, de acordo com a perícia, devido a um corte na garganta. A Polícia Civil também está investigando o linchamento que aconteceu um dia depois que o corpo da jovem foi encontrado. Moradores do bairro agrediram 2 homens por acreditarem que eles tinham relação com a morte da menor. Um deles, inclusive, é cunhado de Brenda. Ele também já foi ouvido algumas vezes pela polícia e, temendo represália, mudou-se da cidade. O outro homem é Rangel de Souza, de 30 anos. Ele foi morto a pauladas no dia do linchamento. Caso chocante. Acabou chocando a comunidade de Colatina. Olha essa câmera aqui, eu quero falar agora de São Mateus. A nossa reportagem sempre atenta em São Mateus, trazendo informações. E eu tenho notícias de que os bandidos que agem em São Mateus não estão dando trégua de jeito nenhum. Não estão poupando nem igrejas. Olha isso. Tenho essas informações. Vamos até a cidade de São Mateus saber desses detalhes sórdidos, terríveis. Põe no ar.
Vítima mais recente da violência, o empresário Ronaldo Ghisolfi pede ajuda às políticas públicas para conter os índices de criminalidade no município. A loja de Ronaldo, que fica no centro, foi arrombada e teve vários objetos levados na madrugada de domingo. Quebraram cadeados, grade, porta de vidro e fizeram uma arruaça dentro da minha loja. São 3 indivíduos. A situação é preocupante. Quase todas as lojas que ficam em torno do mercado municipal, um dos principais pontos turísticos da cidade, já foram arrombadas. O prejuízo já ultrapassa o valor de R$30 mil. As ações dos bandidos são sempre as mesmas. Eles arrombam a porta, entram e enquanto um vai direto para o caixa atrás de dinheiro, os outros 2 vão atrás de mercadorias e fazem a limpa. A loja de Tânia fica ao lado da de Ronaldo. Seu comércio foi arrombado no ano passado. Segundo ela, mesmo com o acionamento do alarme e as câmeras de monitoramento, os bandidos não se intimidaram. A gente já não sabe mais o que faz, porque a gente já tem todo o sistema de segurança, alarme, né? Tudo, monitoramento interno, e eles estão aí mostrando a cara sem preocupação com nada. Mesmo após os registros dos últimos meses, o comandante do batalhão da Polícia Militar de São Mateus salienta que os números são positivos comparados aos do ano passado. É importante a gente salientar que realmente nós verificamos que nessa semana que antecedia o feriado e durante o feriado, houve de fato um incremento de crimes contra o patrimônio localizados durante esse período. Mas é importante também a gente salientar e deixar claro para a população mateense que, embora esses números sejam números que possam, à primeira vista, deixar algumas pessoas assustadas, quando nós comparamos e trabalhamos hoje muito com a questão da estatística que nos é fornecida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, nós temos no município de São Mateus uma redução no número de crimes contra o patrimônio da ordem de aproximadamente 15% quando comparamos esses crimes no período de 2018 com o período de 2019 até agora. É lógico que todo crime como esse gera um sentimento de inquietação na sociedade e nós temos sempre buscado trabalhar de forma a fornecer à população a melhor sensação de segurança possível, sempre, é lógico, de acordo com aqueles meios que nós dispomos. O que é necessário para combater isso aí, então? Boas investigações da Polícia Civil e a repressão da Polícia Militar nas ruas. É o policiamento que precisa acontecer nas ruas. É o que a população hoje está cobrando. Gente, o Ronda da Cidade fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui se o nosso sublime Deus assim permitir. Amanhã de volta. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares.